ler em Números capítulo 20, todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais. E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele fala a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber a congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel: bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade dos confins do teu país. Deixe-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente, com forte mão. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faz-os subir ao monte Hor. Depois despe Arão de suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés
como o Senhor lhe ordenara, subiram ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 20 de Números, encontramos mais uma vez as pessoas pecando. É interessante que a narrativa bíblica parece ser repetitiva até, não é? Sempre tem essa mesma realidade. As pessoas estão errando. Nessa vez encontramos Moisés e Arão também falhando e errando. Agora existe uma diferença enorme na forma em que Deus lida com os justos quando pecam e a forma que lida com os injustos. E parte da realidade desse texto é para nos mostrar justamente isso. O pecado sempre tem consequência e todos nós pecamos. Ninguém realmente é perfeito, senão somente o Senhor Jesus Cristo. Os grandes servos de Deus na Bíblia cometem erros e a Bíblia registra com bastante franqueza. Você encontra, por exemplo, Pedro negando a Cristo. Você encontra Davi cometendo o pecado de adultério. Você encontra, sim, os servos de Deus caindo em pecado. Agora, em nossa imaginação, nós gostamos de idealizar pessoas que admiramos e queremos acreditar que são super santos e que eles tiveram vidas assim praticamente perfeitas, não é? E talvez se nós escrevêssemos um relato da vida de Moisés, nós omitiríamos algum detalhe como o que acontece aqui. Mas você sabe que isso é, na verdade, uma coisa de infantilidade espiritual, essa tentativa de querer produzir pessoas perfeitas, porque nós somos apenas pecadores salvos pela graça de Deus. Nós não merecemos a salvação, nós somos todos dignos da rejeição e do abandono de Deus. Agora, isso também é uma ênfase que é dada ao longo da Escritura, quando a Escritura repetidamente mostra que as pessoas mais preciosas do ensino bíblico todo são pessoas que tiveram suas falhas, e a Bíblia mostra também que suas falhas tiveram consequências. É o que nós encontramos aqui. O capítulo 20 abre falando sobre a morte de Miriam. Agora você se lembra que Miriam era mais velha que Moisés, era irmã de Moisés. Ela foi quem pegou Moisés, ou levou, ficou vigiando Moisés quando ele estava ali nas águas, naquele cesto, quando veio a filha de Faraó e o descobriu. Então Miriam já tinha mais idade que Moisés. E que idade eles estão agora? Bem, sabemos que Moisés viveu até os 120 anos, ou seja, ele viveu muito. E estamos chegando perto desse momento agora. Estamos chegando perto do fim da vida de Moisés. A prova disso é que eles estão agora prestes a realmente entrar na terra prometida. Moisés não poderá entrar e está perto da época em que ele vai falecer. Então o que temos aqui é algo que está acontecendo quando Moisés tem seguramente mais de 100 anos de idade. Talvez ele esteja passando até de 110, não sabemos bem. Então isso indica que Miriam também viveu uma vida muito longa e falece aqui com uma idade bastante avançada. Uma vez que o texto nos narra o detalhe de que Miriam morre a essa altura da história, passa a nos relatar outro episódio de insatisfação do povo. Verso 2 diz que não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Agora, quando você lê isso, talvez a primeira vez você não conhece a narrativa bíblica, talvez dê até desespero, né? Mas de novo isso, o povo de Israel novamente chega ali com essa insatisfação e essa murmuração, e levando esses problemas aí a Moisés. E veja a maneira em que eles falam. Não é simplesmente que eles chegam com um problema e dizem: Moisés, precisamos de uma solução, estamos com um problema. O que será a solução? Certamente Deus tem um plano. Não é essa atitude. Veja o verso 3. O povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Agora, isso é uma coisa bastante trágica de ouvir. Você lembra que quando o juiz de Deus veio contra os murmuradores, que esses que sobreviveram fugiram para salvar suas vidas, fugiram para não morrerem também. Muitos morreram e os que escaparam estavam ali dizendo: ufa, ainda bem que não morri também. E isso durou algum tempinho. As pessoas ficavam olhando e dizendo: não foi errado o que foi feito aquele dia, graças a Deus que Deus me poupou.
Mas agora, com essa nova circunstância, eles estão dizendo que felizes foram aqueles que haviam morrido. Ah, não, a vida está ruim demais, é tudo uma luta, é tudo uma dificuldade, e eu estou com sede, não tem água, e agora, feliz era quem morreu lá atrás, que Deus matou. Olha que comparação assim, absurda de se fazer. Verso 4: por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? Como se eles não soubessem por quê. Moisés os tirou do Egito porque eles estavam clamando a Deus por libertação, e Deus o enviou para os libertar. E eles estavam tanto tempo assim no deserto porque eles foram rebeldes contra Deus e não entraram na terra prometida quando poderiam ter entrado. O verso 5 ainda diz: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de vinhos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? E realmente não tinha por ali vegetação, a plantação estava realmente uma região bastante árida. Então eles estão murmurando mais uma vez. Isso é frustrante para Moisés e Arão, isso é decepcionante. Eles constatam com isso que essas pessoas não mudaram, são ainda os mesmos problemáticos de sempre. Eles simplesmente não conseguem achar que é justo que eles estejam passando por dificuldades assim. Ao invés de reconhecerem sua parcela de culpa, eles culpam a Moisés. Ao invés de se humilharem debaixo da mão de Deus, que traz sobre eles sim uma certa medida de disciplina, e por isso estão ainda nessa realidade, eles abrem a boca e espumam a sua revolta e a sua amargura contra Deus, na verdade, e contra Moisés e Arão. Você vê que a avaliação que o texto faz mais embaixo é que eles murmuravam, eles contenderam contra Deus. Indiretamente era contra Deus, porque eles falaram foi a Moisés, mas eles estavam questionando toda a direção de Deus que Moisés vinha trazendo. Então, mais uma vez, Moisés e Arão se acham diante de um motim em formação, e mais uma vez eles recorrem ao Senhor, como sempre fizeram. Verso 6 diz que eles foram à tenda da congregação, e quando chegam à tenda da congregação, eles se lançaram sobre o seu rosto, se curvaram, rosto em terra, e oraram ao Senhor, e Deus apareceu, forma visível. Versos 8 dias, Deus falou assim: toma o bordão. Aparentemente o bordão havia ficado na tenda da congregação. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Observe bem que a instrução é clara. Ele deveria tomar o bordão e ir lá. Então Moisés estava com o bordão na mão nessa altura, aquele mesmo que ele usou quando estava diante do Mar Vermelho. Deus mandou levar o bordão, mas Deus também disse para falar a rocha. Veja que é bem específico: falai a rocha e dará a sua água. Ou seja, era apenas dizer algo do tipo: rocha, produz água conforme a palavra do Senhor. Não sei o que seria a sua escolha de palavras, mas era isso. E jorraria a água da rocha, água em abundância que daria para essas pessoas, toda essa congregação e seus animais. Isso é uma questão de milagre. Ninguém tem uma explicação para dizer: a ciência diz que tem um pouquinho de água dentro da... Não tem isso não. Isso aqui é milagre mesmo. Não existe nada de explicação dentro das leis naturais. Então o que acontece é que Deus dá essa instrução. O texto especificamente diz: assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. Chama atenção esse verso pelo seguinte motivo: Deus aqui disse a Moisés e Arão, que estavam ali, no plural: assim lhes tirareis e dareis a beber. Ou seja, Deus disse: vocês vão tirar a água da rocha e vocês vão dar a beber ao povo. Isso é importante porque algumas pessoas leem mais embaixo e concluem que Moisés foi presunçoso em dizer: tiraremos água da rocha. Não, foi exatamente isso que Deus disse que ele faria. Então não é tipo assim: eu que tiro a água da rocha, não Deus. Não, nada disso. Isso é exatamente a instrução de Deus até essa altura. Mas o verso 9 diz: então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Veja, seguindo as ordens. Verso 10: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, igualzinho Deus mandou. E Moisés lhe disse:
ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Veja, faremos quem? Moisés e Arão. Mas é exatamente isso que Deus havia dito: lhe tirareis a água e dareis a beber. Então não há nada de errado com essa expressão de dizer tiraremos água para vós outros. Agora, existe já um mau sinal na maneira em que ele se dirige ao povo. Ouvi agora, rebeldes. Você talvez se surpreenderia de ouvir Moisés, o homem mais manso, falando dessa forma. Claramente, irmãos, Moisés chegou ao seu limite. Todos nós temos limites. A paciência de Moisés era bem maior que a minha, tenho certeza disso. Mas a realidade é que, ainda assim, Moisés foi empurrado até o ponto em que ele não está mais conseguindo esconder a sua raiva, a sua frustração, a sua impaciência com esse povo. De fato, Deus tem uma solução, mas Moisés está indignado porque é desnecessário tudo isso. A atitude do povo é repreensível, o povo culpando a ele, que só fez bem, em todo esse tempo só fez bem, que muitas vezes os defendeu, ingratos pela vida. Veja, essa situação chegou a um ponto em que Moisés, ele na verdade perdeu as esperanças de ver alguma mudança nesse povo. O povo talvez nunca deixaria de agir assim. Sempre que algum incidente acontecia e Deus intervia com juízo, havia uma vergonha, mas passava rapidinho e voltava essa mesma atitude feia, que nunca mudava. E Moisés também está indignado porque, veja, Moisés presenciou, testemunhou várias ocasiões em que essa mesma atitude do povo causou a morte de pessoas. Nós não estamos falando de brincadeiras aqui, as pessoas continuam a sofrer, e aqui novamente as pessoas estão reclamando. O que vai acontecer? Ora, Deus poderia muito bem dizer: fica mais 40 anos no deserto, até vocês aprenderem a lição, entende? Então Moisés vê isso tudo como uma situação totalmente insuportável. Verso 11 então: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação dos seus animais. Irmãos, esse verso é extremamente interessante. É aqui que Moisés realmente errou. Vocês viram a diferença entre a ordem de Deus e o ato de Moisés. Deus disse: falar é a rocha. Moisés bateu na rocha com o bordão, e 2 vezes, ele deu 2 golpes, extravasando novamente, realmente uma raiva que ele não está mais conseguindo conter. Então, se o servo de Deus, recebendo autoridade para realizar um milagre em nome de Deus, cometer um pecado assim, no momento em que Deus o instruiu para fazer um milagre, sabota o milagre, aí trava tudo, aí Deus diz: não vou fazer um milagre hoje. Moisés passou dos limites. Não era isso que eu mandei fazer, então é isso que acontece? Não é isso que acontece. As águas saíram da mesma forma. Saíram muitas águas, resolveu todo aquele problema. Todo mundo saciou a sede, inclusive os animais tiveram como fazer uma espécie de reserva de água, estoquezinho, né, com aqueles cântaros que eles usavam para levar adiante na viagem. Então, o que acontece aqui é interessante, que de forma alguma a palavra de Deus, de que as coisas prosseguiriam desta maneira, foi anulada por causa dessa falha da parte de Moisés. Deus realizou o milagre através de Moisés, mesmo que Moisés agiu de uma maneira diferente do que Deus instruiu nessa altura. Isso é muito importante entender por vários motivos. Em primeiro lugar, isso significa que pessoas nunca podem dizer: essa pessoa está agindo perfeitamente conforme a vontade de Deus, veja, Deus o abençoou com um milagre. Na verdade, se for um milagre autêntico, então é de Deus, mas não significa que Deus aprove necessariamente toda a forma em que a pessoa se conduza ou que ela faça. Isso é um conceito que as pessoas têm, não necessariamente sobre um milagre. As pessoas dizem: mas aquele trabalho que estamos fazendo para evangelizar pode não estar muito bem assim, de acordo com algumas coisas na Bíblia, mas pessoas foram salvas, então quer dizer que Deus aprovou tudo? Não necessariamente. O Evangelho tem o poder de salvar pessoas, mas isso é um erro muito comum, pessoas pensarem que a coisa funciona assim. Se houve
atuação de Deus, então quer dizer que isso significa aprovação 100% em tudo que aconteceu ali, e não é assim. Nunca é assim. É uma lição que temos que perceber. Agora, o verso 12 começa com uma palavra importante: mas. Está vendo? Deus realizou o milagre, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão. Veja que a conversa parece ser particular. Deus não disse a toda a congregação. Deus não fez uma voz vir do céu naquele instante. Deus falou a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar a este povo na terra que lhe dei. Isso aqui certamente decepciona tanto Moisés e Arão. Eles chegaram ao Egito juntos. Lembra que Arão saiu do Egito e encontrou Moisés quando estava a caminho, indo lá, com a expectativa não somente de tirar o povo, mas de chegar com o povo e introduzi-lo numa terra melhor. Isso era sempre parte do sonho. Deus diz: não vai ser, não vai acontecer. Agora, existem várias lições aqui. Temos que realmente parar e entender o que a Escritura está nos ensinando. Alguns conceitos errados, primeiro, que nós precisamos talvez corrigir. Às vezes as pessoas pensam que cristãos, pessoas salvas, são, vamos dizer assim, tão ruins quanto os ímpios na sua forma de vida. E isso não é verdade. Você sabe que Deus liberta as pessoas dos seus maus caminhos, de modo que mesmo que não sejamos perfeitos, temos vidas transformadas, e quando nos convertemos somos melhores do que éramos antes. Nos tornamos pessoas diferentes e progredimos no crescimento espiritual na graça de Deus. O Espírito Santo em nós nos vai santificando. Agora, a realidade disso implica que existem ações que pessoas estariam dispostas a fazer antes de se converterem, que depois de se converterem não fariam mais. Até porque existem ações e pensamentos e atos, palavras que expressam um grau de rebelião maior contra Deus do que outros atos. Porque todo pecado é rebelião contra Deus, não é verdade? Todo pecado é uma rebelião, é insubordinação aos mandamentos de Deus. E no entanto, existem sim pecados que gritam alto que essa pessoa não tem nenhum temor de Deus, nenhum respeito por Deus, e são alguns pecados que só incrédulos cometeriam. Vou dar um exemplo. Ouça o que Paulo disse. Paulo disse que ele como pregador do Evangelho, prega a sabedoria de Deus. E ele comenta: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E agora aí está uma pergunta: se os inimigos de Cristo fossem convertidos, eles poderiam ter caído no pecado de crucificar a Jesus assim mesmo? Óbvio que não. Se Pilatos fosse uma pessoa salva, ele teria dito, sob pressão: crucifica então Jesus assim mesmo? Não, está vendo? O apóstolo Paulo diz que se eles tivessem o conhecimento que Deus confere àqueles que Ele salva, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles nunca seriam loucos de fazer isso. O tipo de coisa que uma pessoa só faz se realmente ela não entende o que está fazendo, como Jesus orou na cruz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, existe também, em Levítico mesmo, um caso interessante. No período aqui de Moisés, houve uma pessoa que blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou a Deus. Você consegue imaginar Moisés fazendo isso? É claro que não. Sabe, esse é o tipo de coisa que Moisés não faria. Existem pessoas que fazem coisas assim, mas existe a realidade que uma pessoa salva, ela tem sim uma operação de Deus nela que a conduz para que ela não cometa certos pecados. Agora, eu não estou dizendo que cristãos não cometem pecados graves, mas existe também a realidade que a transformação de Deus implica numa nova vida, uma nova conduta. Então, seria impensável, por exemplo, um servo de Deus como Moisés cometer alguns atos, mas
Este pecado você vê que Moisés comete com um pouco de fraqueza espiritual, falta de vigiar. Moisés cometeu um pecado, desobedeceu a ordem de Deus. Moisés, que era muito cuidadoso de sempre seguir à risca os mandamentos de Deus. Eu não quero dizer com isso que os pecados cometidos pelo povo de Deus são então pecadinhos. Não existem pecadinhos. Todo pecado é sério. E também não estou dizendo que os pecados são inconsequentes. A própria narrativa do capítulo 20 de Números se esforça para nos mostrar que pecados são sempre inconsequentes. E é isso que acontece aqui. Se você acha que pelo fato de sermos perdoados em Cristo e sermos perdoados de todos os nossos pecados, significa que não faz diferença se nós pecamos ou não, então tem muita coisa que você não entendeu. Faz diferença sim, faz diferença em nossas vidas e faz diferença por toda a eternidade. Deixa eu te explicar. Primeiramente, como assim faz diferença em nossas vidas? O impacto dos nossos pecados em nossas vidas, às vezes são até pecados que trazem consequências óbvias. Nós podemos ser perdoados por Deus e ainda sofrer consequências de nossos pecados. Vou te dar um exemplo. Um cristão pode resolver que a solução para os seus problemas é jogar na loteria. Ele vai, joga na loteria, achando que assim vai ganhar aquele dinheiro, né, sem trabalho, um dinheiro não de uma fonte exatamente ética, e que assim Deus irá resolver seus problemas. E depois ele vê que ele fez uma bobagem, Deus perdoa, mas ele não vai ter seu dinheiro de volta. Se o crente fica com raiva e briga com seu vizinho e agride fisicamente seu vizinho, sim, Deus perdoa, mas talvez ele nunca consiga que seu vizinho se reconcilie com ele, e talvez ele perca uma oportunidade de falar de Cristo para o seu vizinho, e isso talvez ele nunca consiga mudar. A Bíblia nos fala de como Davi cometeu, na verdade, um dos pecados mais graves que servos de Deus, dos relatos bíblicos, cometeu, quando ele pecou da forma que pecou contra Urias. Deus perdoa Davi, mas não quer dizer que ficou por isso mesmo, houve consequências. Ouça as palavras do profeta Natan. Natan disse a Davi o que Deus mandou dizer: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, veja a consequência: não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Isso é uma coisa muito triste. Você que conhece a história de Davi sabe como mais tarde um filho de Davi matou outro filho de Davi, porque aquele outro filho de Davi havia estuprado uma das filhas de Davi. Gente, que situação! E por que isso aconteceu na família de Davi? Davi não pedia a Deus proteção sobre sua família? Certamente. Mas veja, isso aconteceu exatamente por causa do juízo de Deus na vida de Davi. E Davi produziu toda essa situação com a sua poligamia, e agora ainda acrescentando mais essa esposa dessa maneira, de forma tão ilegítima como ele fez. Davi teve uma vida familiar que foi um caos, e ele fez isso justamente por causa do seu pecado. Davi foi perdoado? Davi foi para o céu? Sim. Mas não é que não tem consequência. Perdão de Deus em relação a Sansão não quer dizer que os pecados de Sansão não tiveram consequências também em sua vida. Sansão teve anos duros, cego, trabalhando como um animal por causa de
os seus pecados. Às vezes acontecem coisas assim. Agora, existe também a realidade que todos os nossos atos, bons ou maus, repercutirão por toda a eternidade. Isso é um negócio que deve nos levar a pensar, porque não é brincadeira isso. O tempo de nossas vidas é de peso eterno. A vida não é um videogame. Você faz uma coisa errada, você vai começar outro. Não é assim. Nós temos que pensar sobre como vivemos. Eu não quero dizer de forma alguma que os salvos sofrerão penalidades na eternidade pelo seu pecado, de forma alguma. A Bíblia ensina que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas deixe-me explicar o que eu quero dizer. Obediência a Deus nunca passa despercebida a Deus. De alguma forma, tudo que é feito para a glória de Deus será lembrado por toda a eternidade e será recompensado. Jesus Cristo colocou em termos de quem dera beber um copo de água fria que seja a uma pessoa, por ser essa pessoa discípulo de Cristo, fazendo a obra de Deus, não ficará sem galardão. E se isso é verdade, nós podemos perceber imediatamente muitas coisas que fazemos nessa vida, que são coisas tolas, coisas bobas, e não são as melhores coisas, são oportunidades perdidas para sempre de acumularmos galardão na eternidade. Mesmo que não sejamos punidos por nossos pecados, na verdade, nós não teremos o benefício da aprovação de Deus sobre os atos bons que deixamos de praticar. Apocalipse 14, o verso 13, a Bíblia diz: os atos de justiça praticados pelo povo de Deus não ficam para trás quando partimos desta vida, antes se tornam um adorno eterno para aqueles que os praticam. Isso é uma coisa maravilhosa. Apocalipse 14. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está vendo? Você parte e o que acontece? Suas obras te acompanham. E no dia do juízo não seremos julgados conforme nossas obras. Veja Apocalipse 19, o verso 7. Apocalipse 19, 7. Veja só que palavra impressionante. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que imagem! Aqui nós vemos então os salvos diante de Deus, trajando uma roupa linda, linho finíssimo. E o que é isso? O que representa esse símbolo no Apocalipse? Os atos de justiça dos santos. Agora, o que acontece? Os atos de justiça dos santos. Como é feito isso? O verso 7 diz que a esposa a si mesma já se ataviou. Ela mesma é que se vestiu assim. Sabe o que isso significa? Que é você que faz. O verso 8 diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. E sabe o que isso significa? Que se você faz, é graça. Não é uma coisa maravilhosa isso na Bíblia? Sempre é dessa maneira. É claro que nós estamos envolvidos, nós somos agentes, nós atuamos, mas a realidade é que não é tipo, eu fiz, então eu tenho mérito. Não, é graça, mas é, eu fiz e Deus me recompensa. Por que Deus me recompensa se me foi dado? Porque se Deus quer fazer assim e Ele é bom, Ele faz. Agora você vê então na Bíblia claramente os dois lados. Existe a graça soberana e existe a responsabilidade humana. E a realidade é que nós fazemos. Eu lembro do apóstolo Paulo falando, como ele diz lá em 1 Coríntios 15, como uma vez que ele não merecia mesmo ser apóstolo, ele se sentia assim, tão indigno
além de pecador, ele era pior dos pecadores, ele havia perseguido a igreja de Deus. O que ele diz? Mas, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não foi em vão. Antes trabalhei, ele diz, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele entende, eu ajo, eu faço, mas é claro que sempre volta na graça de Deus. Então a responsabilidade humana está envolvida. Então isso significa que toda chance também desperdiçada de fazer o bem é uma oportunidade que não volta. Nós só vamos passar por este mundo uma vez, e quando chegamos ao outro lado, olhando para trás, não podemos mudar nada. Se você quer honrar a Deus em sua vida, é agora ou nunca. Se você quer fazer o bem a alguém neste mundo, é agora ou nunca. Se você quer ter uma vida de significado, pense muito profundamente sobre a forma que você está vivendo. Ouça as palavras do apóstolo Paulo: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é uma coisa muito interessante, como a Bíblia nos fala. Se daqui nós pudéssemos olhar e enxergar as pessoas já no céu, as pessoas no inferno, e entender algo do que está adiante, talvez nós viveríamos bem diferentes do que nós vivemos. Mas se alguém diz, então por que Deus não abre uma janela para todo mundo enxergar isso aí? Bem, de certa forma Deus fez, mas a janela que Deus abriu, na verdade, é a revelação da sua palavra. Leia a Bíblia e creia na Bíblia. Deus nos revelou essas verdades pela sua palavra. A questão é se cremos ou não cremos. Se cremos pela Bíblia, então temos alguma noção, sim, e devemos então entender que nossas vidas são um privilégio e são uma oportunidade de fazer o bem, de servir a Deus e agir dessa maneira. Existe um ponto sobre um viajante que estava passando num lugar deserto à noite. Ele ouviu uma pessoa falando com ele assim: apanhe algumas dessas pedras do chão, você ficará feliz por ter me dado ouvidos. Talvez um pouco triste também. Ele escutou aquilo, não sabia o que fazer, então ele resolveu pegar. Ele viu que tinha realmente pedras embaixo ali dos seus pés no chão, apanhou algumas pedras, pôs no seu bolso e continuou andando. Quando já havia amanhecido, ele sentiu a pedra no seu bolso, lembrou daquilo, tirou para ver o que era e viu que estava com diamantes e rubis no seu bolso. Ele ficou feliz percebendo que ele tinha uma pequena fortuna em suas mãos. Ficou também triste porque não havia apanhado mais. Podia ter pego mais. E de certa forma isso ilustra o que pode acontecer no final de nossas vidas. Talvez nós pensamos assim: que bom que eu fiz coisas boas, mas podia ter feito mais. Sabe, nós temos que pensar nessas coisas. O que foi que Moisés perdeu aqui? Mais uma realização no serviço de Deus. O que a palavra de Deus aqui está dizendo claramente é que se não fosse por essa falha de Moisés, poderia ter sido mesmo Moisés que levaria o povo a entrar na terra prometida. Ele teria sido aquele que estaria à frente e teria sido aquele que também veria todas essas coisas. Ele queria isso, não porque ficaria bonito no seu currículo, mas porque era a paixão do seu coração, ver não só o seu povo livre da escravidão, mas descansando numa terra boa. Ele queria ver a realidade da sua nação, que era escrava, em uma condição feliz, mas ele não teve essa oportunidade. Agora, o que Moisés não perdeu, isso também é importante. Moisés não perdeu o enorme galardão por tudo que foi a vida que ele teve. Moisés foi um servo de Deus, e a avaliação inspirada por Deus na Bíblia da vida de Moisés no Novo Testamento é essa: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Isso é uma recomendação muito alta. Então não é como se Moisés aqui então virou um fracassado. Não, Moisés perdeu a oportunidade. Moisés poderia ter servido a Deus mais, mas Deus tirou essa oportunidade. Por quê? Porque realmente aqui Moisés não obedeceu à risca o mandamento de Deus, e Deus exige isso. Deus exige
Sabe, essa passagem milita fortemente contra tendências do fatalismo, aquela ideia de que as nossas decisões não fazem diferença e as nossas ações não fazem diferença, é tudo assim uma questão que vai acontecer o que vai acontecer, independentemente do que nós fizermos. Não, irmãos, se Moisés tivesse feito diferente, teria sido diferente. Aliás, essa ideia de fatalismo é tão contrária à Bíblia. Os resultados que atingimos estão sempre vinculados às nossas decisões, às nossas ações, estão interligadas. Eu quero passear um pouco na Bíblia e mostrar isso. Veja, primeiramente, o Salmo 66. É muito interessante como a Bíblia mostra essas questões hipotéticas, imaginárias. O que teria sido se? O que seria se fosse diferente? Salmo 66, o verso 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Está vendo? Existe uma questão real aqui. Não é aquela coisa que, nada muda, nada. O que Deus quer fazer vai acontecer independentemente dos meios. Não. Aqui você vê ele dizendo, olha, Deus ouviu minha oração. Eu sei que aconteceu assim, porque também o meu coração não se entregou à vaidade, porque se o meu coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Veja também o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 48, que é uma passagem extremamente clara. Em Isaías 48, verso 18, a Bíblia diz: se tivesses dado ouvidos a meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Agora veja o verso 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então aqui temos dois casos: paz como um rio ou paz nenhuma. Para os perversos não há paz. Por quê? Porque são perversos, está vendo? Essa é a realidade. Tá, mas os perversos, porque aqui estamos tratando de perversos, são perversos e para os perversos não há paz. Mas para esses perversos, para quem não há paz, como seria se tivessem dado ouvidos aos mandamentos de Deus? Ora, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. É isso que Deus diz. Está vendo? Então não entre nesse raciocínio falaz que diz: se Deus é soberano, e se existe decreto de Deus, e se existe a realidade que existe um livro da vida escrito antes da fundação do mundo, então não faz diferença o que eu faço. Não é assim. As pessoas que vão para o inferno, caminhando para lá com suas próprias pernas, tomando suas próprias decisões perversas. E as pessoas que são salvas são as pessoas que dão ouvidos à palavra de Deus. E é assim que as coisas funcionam. A Bíblia preserva totalmente a responsabilidade humana em meio ao claro ensino da soberania de Deus. Nunca uma coisa é incompatível com a outra. A Bíblia é assim. E sabe, essa realidade nos serve então para mostrar que nós devemos realmente não pensar em nossas vidas assim: o que Deus tiver para mim vai ser isso mesmo. Isso é tolice. O sábio entende que ele precisa vigiar e orar para não cair em tentação, que ele precisa levar adiante a obra de Deus em sua vida e falar, e fazer e buscar as coisas que Deus diz para fazer. Isso é um desafio para nós. E o sábio dá ouvidos. E existe outra lição aqui. Moisés errou. O que Moisés fez agora? Moisés então começou a se morder e se remoer, e pelo resto da sua vida ficou ali dizendo: então eu não vou poder fazer tudo que eu queria fazer, então também não quero. É isso? Não, de forma alguma. Sabe, nós devemos entender que precisamos aprender com nossos erros, mas não viver no passado. Aprender lição, deixar as coisas para trás
e ir para frente. É um erro viver nos erros do passado. Não devemos ficar olhando para trás e lamentando nossos erros. Arrependa, peça perdão a Deus, toque em frente. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, seja grato por tudo que Deus te dá, por todas as vitórias, por todas as bênçãos, por todos os triunfos contra a tentação e o pecado. E sobre o passado, entregue para Deus, confie na graça de Deus e foque no futuro e diga: as lições dos meus erros serão, eu não vou fazer isso mais. E não seja deprimido, tipo, eu errei, minha vida acabou. Não é isso que Moisés fez. Agora, quem pecou mais nesse texto? Foi Moisés ou foram os israelitas? Na verdade, foram os israelitas. E Deus lidou com os israelitas. Esses mesmos israelitas estão já sob o juízo de Deus. Mas o verso 13 diz claramente, eu estou voltando agora para Números 20, são essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Está vendo? O que aconteceu aqui é que eles pecaram, eles contenderam contra Deus. O pecado de Moisés foi, desse sentido, o menos grave. Mas Deus não simplesmente diz: eu não acho nada do pecado de Moisés, eu estou preocupado com pecados maiores. Não todo pecado ofende a Deus. Está vendo? Isso que devemos notar. Agora, irmãos, não há dúvida de que quando saíram do Egito, a maioria dos israelitas eram incrédulos. E a essa altura, quase no final da vida de Moisés, a maioria dos israelitas é incrédula. Essa é a verdade. Havia gente salva ali, mas não era a maioria, não. Agora, está claro, a essa altura, se levantando uma nova geração que tem mais proporção de gente salva, pelo que nós aprendemos nas páginas de Josué. Mas a realidade, irmãos, é que a essa altura nós ainda estamos lidando com esse mesmo povo problemático. O texto de Números 20 ainda traz mais dois relatos. Eu quero brevemente explicar o que eles nos falam em relação ao ensino de Números como um todo. A partir do verso 14, a Bíblia narra como, chegando à fronteira da terra de Edom, o povo de Israel pediu passagem, mandaram mensageiros, explicaram a sua situação, foram até bastante corteses, deram garantias de que não tomariam nada, nem sairiam da estrada. Você sabe, naquela época a estrada era de terra, não, mas tinha uma estrada. Se eles passassem assim como um movimento passando pela terra, alguém poderia pensar: eles vão entrar nas fazendas, eles vão tomar coisas das nossas plantações. Não dá, não. Eles disseram: não, vamos ficar no caminho batido, onde as pessoas passam quase que uma fila indiana, uma grande multidão. Nós não vamos mexer com nada de vocês, nem água dos poços. Mas o povo de Edom, se sentindo talvez ameaçado, mesmo assim foram injustos e disseram: não passarás por mim, e ameaçou. Israel provavelmente poderia ter liquidado Edom a essa altura. Edom tinha cidades muradas, atrás das suas muralhas, certamente eles teriam uma certa segurança, mas só em termos humanos, se eles saíssem de trás das muralhas para confrontar com Israel em campo aberto, a população de Israel provavelmente daria uma vantagem, de maneira que, a essa altura, a ameaça deles não é exatamente uma coisa intimidadora, muito mais sendo que Israel tem a bênção de Deus sobre eles contra aqueles que os atacam. Mas Israel procura uma solução pacífica e, com os tons mais conciliadores, volta a suplicar passagem, explicando que, na eventualidade de alguma coisa, de uma água ser tomada, pagariam em dinheiro por aquilo. Mas Edom, com uma atitude assim bastante ignorante, vendo que eles insistiram em passar, juntou seus valentes, seus guerreiros, e saiu com a espada na mão, pronto para tentar fazer resistência. O que o povo de Israel fez aqui é muito interessante na narrativa de Números, porque quase toda vez que vemos o povo de Israel, o que eles fazem? Erram. Aqui eles não erraram, aqui eles fizeram certo. E é bom que existem esses momentos também. O que acontece aqui é que eles praticaram um princípio bíblico que diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Eles poderiam ter achado: eles estão nos insultando, eles estão nos obrigando a dar uma volta maior, uma coisa difícil para nós, e vamos então ter que caminhar mais, e já estamos assim, tanto tempo aqui no deserto, e então dizer: vamos à guerra. Mas eles não fizeram isso, e aqui eles fizeram certo, na moralidade dos livros de Moisés, que aprova a guerra. Não existe a aprovação indiscriminada à guerra. Não é isso o ensino ético da Bíblia. A Bíblia não ensina que a coisa funciona assim: quando é o povo de Deus que está na guerra, Deus fica do lado do povo de Deus, e podemos então entrar em qualquer guerra, e qualquer briga nós podemos comprar. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina claramente que existem guerras justas e guerras injustas. Existem guerras que são pecaminosas entrar, a maioria, mas existem guerras justas. Vocês vão entender mais sobre isso à medida que prosseguimos estudando, especialmente no livro de Deuteronômio. Existe uma enorme diferença entre o que acontece com a realidade de Edom e os cananeus, que Deus não só autoriza, como ordena que o povo entre e faça guerra contra eles. Nós não vamos entrar nisso hoje, não dá tempo de explicar. Mas, irmãos, entendam uma coisa: conquistar e espoliar nunca é motivo legítimo para a guerra. Se sentir ofendido nunca é motivo legítimo de guerra. Existem motivos legítimos, mas não esses. E aqui, o povo de Israel fez a coisa certa, graças a Deus por isso. Verso 22 começa a falar sobre a morte de Arão. Eles chegaram a uma região que chama-se Mosera, isso é conforme Deuteronômio 10, e nessa região de Mosera havia um monte que se chama o Monte Or. Quando chegaram ali, Deus então revelou: agora Arão vai morrer. Veja o verso 24: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Está vendo? Fostes? Moisés e Arão? Pois então, nenhum dos dois entraria na terra prometida. Chegou a hora então de Arão morrer. Arão, que é mais novo que Moisés, morre a essa altura, nesse local. Agora, o que é interessante é que Deus, para já preparar o povo para o entendimento de que no Velho Testamento, na Velha Aliança, sacerdotes teriam que ser sempre substituídos quando morressem, Deus então instrui para fazer o seguinte: pegar o filho de Arão, Eleazar, e Arão então, com aquela estola sacerdotal por cima de sua vestimenta comum, teria aquela estola sacerdotal removida e transferida para o seu filho, e nisto indicando: Arão agora não é mais o sumo sacerdote agora é o seu filho Eleazar. Existe uma razão para isso. Arão já havia agora há alguns anos feito anualmente expiação pelos pecados do povo e diariamente administrado sacrifícios pelos pecados do povo. Ele podia se assentar e dizer que terminou o serviço, o problema do pecado está resolvido? Podia? Não podia. E agora que Arão está para morrer, a coisa tem que continuar. E por que tem que continuar? Por um motivo: porque com tudo que fizeram até agora, não trouxeram solução para o pecado, trouxeram na verdade zero solução. Então tem que continuar. Como assim? Na verdade, tem que continuar até que haja uma solução definitiva. Agora, quando Jesus morreu na cruz, aí sim, aquilo tudo podia parar, aquilo tudo devia parar. E Deus rasgou o véu do templo, indicando que agora não tem mais essa questão desse templo aqui, lugar santo, lugar santíssimo. Acabou essa distinção, acabou tudo isso aqui. Claro que as pessoas continuaram indo lá dentro até que Deus, em sua providência, nos impediu de fazer com a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora entenda bem: se você entende, se você acredita e você acha que aqueles rituais do judaísmo são fundamentais para a sua salvação, então na verdade você está perdido, porque hoje eles não são feitos, estão interrompidos, estão sem fazer agora quase 2 milênios. Mas não podiam ser interrompidos porque a solução ainda não era realizada, até que Jesus veio. E agora, quando Jesus veio, o que Jesus fez? Jesus entrou uma vez
no lugar santíssimo e fez expiação de uma vez por todas. E não somente isso, mas Hebreus nos diz que Jesus Cristo não é um sacerdote que um dia tem que passar a sua história sacerdotal, simbolicamente falando. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles sacerdotes são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus que nós temos um Salvador, um sumo sacerdote vivo, que tem um sacerdócio imutável e que sempre intercede por nós. E todos os nossos pecados é sempre o nosso defensor. O apóstolo João disse: filhinhos, escrevemos essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas ainda dos pecados do mundo. Vamos colocar de pé, fazer uma oração.